Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Tonhão e vamos hoje estudar a Revolução Francesa de 1789. A Revolução Francesa é um dos momentos mais significativos da história. É uma revolução burguesa que transformou o cenário político, econômico e social da França e do mundo. Havia uma revolta generalizada entre os burgueses, camponeses, artesãos e desempregados da França, diante da Revolução, devido às condições que o país atravessava: absolutismo monárquico, sociedade desigual e economia atrasada. Sua duração seria de 10 anos. A sociedade francesa ainda era dividida em ordens ou estado. O primeiro estado era ocupado pelos membros do clero. O segundo estado, pela nobreza. Tanto o primeiro quanto o segundo estado eram privilegiados, pois não precisavam pagar impostos. Seus representantes não ultrapassavam 4% da população. O terceiro estado era composto pelo restante da população. Trabalhavam e pagavam impostos para sustentar o luxo do primeiro e do segundo estado. Na França, era ainda o nascimento que determinava a posição social dos indivíduos. A economia do país ainda era agrária e as finanças estavam completamente descontroladas, pois o rei gastava muito mais do que arrecadava. O rei, Luís XVI, como não tinha controle financeiro do país, em momentos de crise aumentava ainda mais os impostos pagos pelo terceiro estado. A queda da Bastilha, que era uma prisão política, marca o início da Revolução. Essa invasão popular aconteceu porque o povo descobriu uma manobra política do rei para impedir que os deputados da Assembleia Constituinte fizessem uma constituição. A Bastilha era o símbolo do absolutismo e em 14 de julho de 1789, a população, não suportando mais a situação, inicia a revolução. A revolução, que se iniciou em Paris, rapidamente se alastra para todo o território francês. Um dos fatos mais marcantes da Revolução Francesa é a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. Ela é um marco para a cidadania, pois estabelecia na época a igualdade jurídica. A Constituição ficou pronta também e definia uma monarquia constitucional. O rei permaneceria o mesmo, mas sem poderes absolutistas. Não demoraria para que países absolutistas europeus, como a Áustria e a Prússia, atacassem a França revolucionária. Esses países e seus monarcas estavam com medo que os ideais da revolução de liberdade, igualdade e fraternidade se espalhassem e chegassem em seus países, provocando a queda do poder absolutista, como havia acontecido na França de Luís XVI. A nobreza francesa e o próprio rei Luís XVI apoiavam os invasores, pois queriam retornar com seus privilégios e com o absolutismo monárquico. Diante desses acontecimentos, a monarquia constitucional dá lugar à convenção, que era uma república, dominada por 3 partidos políticos: Gironda, Planície ou Pântano e Montanha. As derrotas da França levantaram suspeita e a convenção julgou e condenou Luís XVI por crime de tirania contra o povo francês. Descobriram que o rei estava ajudando os inimigos. Em 1793, Luís XVI é guilhotinado na França. A fase do terror corresponde à chegada dos jacobinos, membros da Montanha, ao poder. Eles sabiam que a revolução só daria certo se houvesse apoio popular. Por isso, seu líder Robespierre criou uma série de medidas sociais, dentre elas a Lei do Máximo, que limitava o aumento do preço do pão, principal alimento da população francesa, aprovar uma nova Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e uma nova Constituição, que incluía o direito de voto, trabalho e educação para todos. Aumentaram os impostos para os mais ricos e fizeram uma reforma agrária, ou seja, distribuíram as terras dos nobres emigrados para as famílias camponesas. O problema é que, para pôr em prática essas medidas, recorreram a uma violência extrema, o que provocou a morte de milhares de pessoas, inclusive inocentes, na guilhotina. Os jacobinos acabaram perdendo o poder e se isolando. Em 1795 foi criado o Diretório, uma assembleia composta por 5 diretores. Era a volta da alta burguesia ao poder.
todas as medidas sociais criadas pelos jacobinos anteriormente foram revogadas. O problema é que o diretório não conseguiu se consolidar no poder. A burguesia queria um governo que conseguisse estabelecer a paz política e a prosperidade econômica. Diante da fragilidade do diretório, a burguesia apoiou Napoleão, figura de grande respeito tido como um herói que salvaria a pátria. Napoleão, com a ajuda do exército, fechou o diretório, com o conhecido golpe do 18 de Brumário. Era o fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica, período em que a burguesia consolidaria seu poder. Galera, esse foi um resumo dos principais acontecimentos da Revolução Francesa. Espero que tenham gostado. Até uma próxima aula. Abraços!